Estamos aqui mais uma vez. Estamos aí, muito bem. E como é que tá o som aí para você? Agora está bem. Oh, que bom! Maravilha! Então Agora agora parece que está tudo bem. tá funcionando tudo direitinho, né? Tivemos uns percalços aí, mas o pessoal, né, teve paciência. Estou vendo que tem bastante gente aí assistindo. Guilherme é meu amigo lá de Bauru, de tantas e tantas. Fizemos faculdade de Direito junto. E ele está aí desde a primeira transmissão ali, ó, firme e forte. Maravilha. Bom, vou aproveitar aqui, vou falar algumas coisinhas, vou apresentar esse músico, que eu não precisava apresentar, mas eu vou falar porque eu sou falador, eu gosto de falar. Então, Caíto Marcondes, né? Compositor, arranjador, percussionista, baterista, pianista, guitarrista. Ufa, né, Opa, garoto? Multi-instrumentista, toca multi-percussões mesmo, aquelas percussões desde o pandeiro, que já é uma encrenca, até os instrumentos com altura de som, tipo vibrafone, marimba, essas coisas aí. E eu queria saber de você, Caíto, por favor, que você que é um grande músico, maravilhoso, queridíssimo, né? Em todo o país aí pelos músicos e pelas pessoas, né? Que são seus fãs também, e por essa pessoa maravilhosa que você é e pelo músico que você é. Eu queria saber do seu início, né? Na música, como que você começou, qual que foi o seu contato com os instrumentos, qual foi o primeiro instrumento, como que foi essa relação inicial com a música? bom, primeiro que você exagerou um pouco, que eu não sou tudo isso, não. Eu não sou pianista, toco piano, mas não sou pianista, eu não me considero pianista, enfim. Mas eu comecei justamente com piano. Justamente comecei com piano muito cedo e me lembro que uma das questões que me chateou foi que eu não me deixavam, era um conservatório lá em Taubaté. Taubaté. Nossa, entrou uma barulheira. E não me deixavam ficar brincando no piano. Brincando significava eu explorar o instrumento, né? Enfim, apertar o pedal e ficar tocando todas as teclas ao mesmo tempo, fazendo o piano soar, né? E as pessoas me chamavam a atenção, não pode, tem que fazer um exercíciozinho e tal. E isso aí me marcou bastante. Eu tenho até hoje uma relação de amor muito. Tenho uma relação de amor muito grande com o piano, mas com essa mácula no começo dos meus estudos, né? Mas, enfim, continuo ainda estudando piano. Continua estudando piano e já virou pianista há muito tempo, né? Não, mais ou menos, mais ou menos. E o meu segundo instrumento foi violão. Então eu continuo mantendo um pouco essa prática, né? De tocar violão e piano pelo menos uma vez por dia, pegar e tal, quando dá tempo. E foi isso. Depois fui indo para. Eu acho que você. Eu tinha já essa coisa com ritmo, né? Tinha essa coisa com ritmo, com percussão. Me lembro muito que eu ia todos os verões, eu ia para o Rio de Janeiro, na casa da minha tia Geni Marcondes, que era uma grande musicista, né? E eu gostava muito de ficar ouvindo aqueles sons, a gente ia de trem, né? Na época, e aquele som do trem, aquilo sempre me falou bem alto, né? Me marcou muito e eu gostava muito de ficar me deixando levar por aquele som
do trem, dos trilhos, da emenda dos trilhos, enfim, isso me marcou bastante. Depois comecei a tocar bateria. Eu acho que todo adolescente gosta de fazer barulho e gosta de protestar de alguma maneira, e eu achei uma forma de protesto muito interessante, que foi essa de fazer barulho à bateria, né? Depois fui estudando bateria seriamente, fui para São Paulo, fui estudar lá com o Rubinho Barsotti, do Zimbo Trio, e aí comecei minha carreira realmente profissional em São Paulo. Então você estudou com o Rubinho? Estudei com o Rubinho, tive essa felicidade. Grande Que maravilha, Rubinho, maravilhoso. privilégio. Pois é, pois é. O Rubinho que assinou o meu certificado do clã, que eu estudei com Hamilton Godoy lá, né? E tive uma bolsa do Hamilton, e foi incrível porque eu falei para o Hamilton assim, pô, Hamilton, estudei no clã, mas não tenho nada que prove, né? Precisava que você me mandasse um certificado, né? Até para o currículo, que agora está na moda você falsificar o currículo, né? Então, Pois é, você vê, rapaz. Se essa moda pega, vai ser um problema. tudo que eu ponho no currículo tem certificação, né? Aí Mas isso é uma coisa dos incompetentes. Os competentes não precisam disso. Pois é. E quem assinou meu certificado foi o Rubinho. Então é uma honra para mim, né? Ter a assinatura dele no clã, né? Tá lá na classe de Hamilton Godoy, mas a assinatura do Rubinho aqui vale muito para mim, né? Porque tá se tratando dos dois, né? Queridos, né? Maravilha Mas, isso. mas Não, voltando aqui. você vê que nessa época que eu vim na verdade para cá estudar arquitetura, né? Eu fiz a FAO lá na USP, tive a sorte de fazer porque meus colegas eram maravilhosos, maluquíssimos, era uma turma, tinha Milton Ratum, Rubens Uau! Matuque, Guilherme Arantes, o Paulo Tati, o Gal Ópido, só gente maluca, né? Uhum. Mas naquela época, você veja, a única escola de música que tratava de forma muito responsável e muito competente essa área da música popular era o clã. Era a única escola de música que tinha. Não é? Você veja, hoje você, graças a Deus, você tem inúmeras escolas muito boas, até universidades, né? Frutificou, né? Que tratam da música popular com bastante respeito, com bastante conteúdo, com bastante informação. Então, isso é muito bom. Eu falei isso pro Hamilton, que ele foi o pioneiro, né? Ele, o Zimbo Trio, né? O Rubinho e o Luiz foram pioneiros nessa empreitada de trazer uma escola que trabalhasse a criatividade, a improvisação, né? Aliás, eu queria até Exato. falar nisso, né? Mais tarde um pouquinho, mas como a gente está ali nessa parte inicial, eu queria saber um pouquinho também, dentro da sua formação, você estudou com o Karl Reuter, né? Sim, O Karl Reuter tem um Então, parentesco com você? o Karl Reuter era meu tio, porque ele foi casado com a minha tia Geni Marcondes, que era uma grande musicista, né? Foi uma das maiores compositoras de teatro no Rio de Janeiro. Do Teatro Opinião, ela fez quase todas as trilhas. Fez trilhas para cinema também, o Marcelo Zona Sul, por exemplo. Fez arranjos, ela fez o arranjo, por exemplo, quando o Chico ganhou o festival com a banda, ela foi arranjadora, escreveu um arranjo para o Reginaldo, aquele grande flautista, o Altamiro Carrilho. Altamiro Carrilho. E ela usando princípios do Pedro e o Lobo, do Prokofiev. Então, ela destinou um instrumento para cada personagem da banda, para a moça na janela, para o padre. Fez um arranjo muito bonito.
e ela era casada com o Goldreich. Então, quando eu quis estudar música mais profundamente, né, que eu já tinha essa base de música popular do clã, eu já tinha essa base de um pouco de piano e tal, eu fui falar com ele. E ele fez uma lista enorme de coisas que eu tinha que estudar e tal, achando que eu ia, talvez, me desistir, ficar assustado. E cada item que ele colocava, meus olhos se acendiam. Né? Você tem que fazer, você vai fazer comigo composição e análise, mas você também vai fazer harmonia e contraponto com Mário Ficarelli, grande Mário Ficarelli, né? Um grande compositor, inclusive, foi diretor da ECA, na época. E eu fui ficando super animado. E aí comecei os estudos, né? Participei de vários festivais que ele dava os cursos, e festivais internacionais, e fiquei vários anos estudando com ele. E ele tinha uma característica muito incrível, o Karl Reiter, é um grande professor, porque ele detectava assim precisamente onde o seu exercício de composição, onde você ficou um pouco mais preguiçoso, você quis enrolar um certo trecho que você estava com dificuldade, ele põe o dedo ali, na ferida. E outra característica fantástica dele, e isso é comprovado pelos ex-alunos dele, o Guerra Peixe, o Márcio Santos, o Cláudio Santoro, enfim, cada um deles manteve a sua personalidade. Não tem ninguém que você pode dizer, o cara parece as coisas que o Reiter compunha. Isso não existe. Né? Então, isso é muito importante. Ele foi um professor que conseguiu tirar a digital de cada aluno e cada um deles desenvolveu um trabalho muito próprio. É verdade. Inclusive o Tom, né, estudou com o Karl Reiter, Tom Jobim. O Tom brincava muito com isso, né? Ele falava que, não, porque o Karl Reiter usa 12 notas, mas eu não preciso, eu só uso 7. Era um folclore em cima do dodecafonismo, né? Exato, exato. Mas o Tom usava as 12. Pois é. E até mais, né? Eu diria que até mais. Ele usava até os microtons. Quando não estava lá, ele pensava neles. Pois é. Aliás, isso me fez lembrar uma outra coisa, que é dos microtons, né? O lance da música indiana. Nós vamos falar dela também um pouquinho. Mas eu queria que você também falasse um pouquinho da sua relação com o Hermeto Pascoal. Pois é, foi uma felicidade muito grande. Eu tinha um grupo na época, já aqui em São Paulo, que era uma banda muito bacana, chamava-se Platô. E era com o Netão. Netão é o Zé Neto, que é um grande guitarrista, que depois foi para os Estados Unidos, tocou muitos anos com o Ayrton Moreira, antes disso tocou com o Harry Belafonte, enfim. Agora parece que toca com o Steve Winwood, é um cara que fez uma carreira grande lá nos Estados Unidos. E o Dacia, que era um outro guitarrista, Cisão Machado no contrabaixo, Duda Neves na bateria, eu na percussão. Uma época a Léa Freire também tocou flauta, ela era namorada do Netão na época, inclusive. E deixa eu ver quem mais. O piano era um menino, Paulo Machado, que é um carioca. E depois entrou também o Edmundo Cassis, ficou uma época. Enfim, foi um grupo incrível. E nessa época desse grupo, eu fiz uma amizade muito grande com o Zé Eduardo Nazário. Porque eu fui assistir um concerto dele com o Hector Costita, eles tinham um trabalho, ele e o Lelo, né? E os dois eram da banda do Hermeto. O Lelo era o pianista, o Zé Eduardo era o baterista e o Zeca Assunção era o contrabaixista, queridíssimo Zeca. Até falei dessa live para ele, não sei se ele está aí. E aí o Zé me convidou um dia, eu costumava frequentar a casa dele, ali era uma vilazinha na Travessa da Teodoro Sampaio, e ele me convidou, vamos lá no ensaio do Hermeto, tal, leva umas coisas lá, de repente. E eu fui, fiz o ensaio,
né? Participei lá, estava, nossa, aquele cara incrível, maravilhoso, né? E depois que acabou o ensaio, o Neto virou-se para mim e falou: escuta, você quer entrar na banda? Quer tocar com a gente? Aí eu fiquei com aquela cara. Falei, claro, puxa vida. Aí fiquei lá na banda quase um ano, se não me engano. Foi imediatamente antes do Ernesto mudar para o Rio, né? Ele estava muito preocupado com a poluição em São Paulo. O Ernesto tinha umas coisas muito interessantes. E aí eu fiquei na banda, fizemos vários concertos. Foi um aprendizado incrível. Eu gostava muito de conversar com ele fora dos ensaios. A gente ensaiava todos os dias, 8 horas por dia, para você ter uma ideia. Das 2 da tarde às 10 da noite. Que maravilha, hein? Maravilhoso. E eu, nossa, aprendi muito, curti muito. Eu me lembro que no primeiro concerto que a gente foi fazer, a gente estava nos bastidores, ele falou: Caíto, entra lá e começa a tocar. Falei, poxa, Neto, mas eu não preparei nada. Não, vai lá e abre o concerto, toca lá qualquer coisa lá, entra lá e toca lá. E você tinha que fazer isso, né? Então eu entrei, comecei a tocar, desenvolvi umas ideias, aí de repente ele mandou o Lelo para começar a tocar junto, depois mandou o Zé, enfim, ele nessa época o Ernesto, eu acho que era mais experimental do que ele se tornou depois. Ele realmente era experimentação o tempo inteiro. Tinha os temas, né, escritos, a gente até chegava 1 hora ou 2 antes de começar a ensaiar para estudar as coisas, né? Os temas dele sempre eram bastante sofisticados, difíceis, mas em todos os temas tinha tinha improvisação, né? E eu me lembro que ele, de repente, saía do ensaio, a gente tocando lá, especialmente uma vez ele entrou com uma moringa de barro enorme, e lá pelas tantas ele joga aquela moringa no chão e ela espatifa, mas aquele som estava perfeitamente integrado. Era exatamente naquela hora que tinha acontecido isso. Sabe? Não, o Ernesto tem uma visão assim do conjunto da música que está acontecendo. Não é só o que ele está tocando, ele está ouvindo tudo, né? Tudo. Então ele coloca as coisas no lugar certo, na hora certa. É uma coisa fantástica, genial. Eu percebi assim, eu venho tentando levantar o pensamento do Hermeto também, desde lá, né? Hoje ele tem uma coisa muito já pré-determinada em relação às convenções, o tempo de improviso e tal, né? Em alguns momentos, muito pré-determinada. Mas ele teve uma fase bem free nos anos 70, né? Pois foi exatamente nessa época que eu toquei com ele. Foi por volta de 77, por aí. Eu acho que isso é maravilhoso. E essa época é maravilhosa também. Mas você sabe que eu vejo que, em geral, é difícil estabelecer uma linguagem free, né? Eu trabalhei com o Zé Eduardo Nazário também, e posteriormente... Eu sei, nós tocamos juntos. Então, posteriormente nós fizemos uma gravação e tocamos junto, né? Então, eu me senti, assim, honradíssimo, né? Você sabe que aquele CD que a gente gravou, que você tocou, eu falei assim, pô, eu reuni a galera, né? Que era Zeca, né? Zeca Assunção, Zé Eduardo Nazário, você. Poxa, aquilo foi primoroso para mim, né? A Leia tocou também. Mas a música era maravilhosa, a música era muito boa. Vinícius Dorim. Então foi um negócio assim sensacional. Aquele disco, quando eu cheguei aqui no Rio, ele me abriu altas portas, sabe? Que bom. Me botou na Globo, me botou na Record, depois me botou na Globo de novo. O Chico Buarque pegou e elogiou, colocou eu no meio da galera da MPB, assim, foi muito legal. Mas eu quero voltar a fazer aquele som, sabe? Por isso que é aquela conversa à tarde com você, né? Sim. Vamos fazer. E muito mais.
muito mais, muito mais. E, e assim, eu acredito, então, que você, a partir dessa experiência toda, que era só o início ainda, né, na sua vida, te É. deu muita visão musical, porque quando eu vejo você tocando, eu vejo que você toca a coisa certa na hora certa e coloca o instrumento certo. E você tem muita opção de escolhas, eu vejo, assim, opção timbrísticas, né, de instrumentos, né, na questão do timbre mesmo, né? Você tem lá a tabla, você tem lá hoje não, né? Em 2005 a gente já tocou o rengue, você tem inúmeros instrumentos, a marimba, então você pode acrescentar muitas sonoridades e, e você é um pesquisador nato, né? Como Olha, que você... eu diria diferente. Eu sou um curioso. Eu sou um curioso nato, isso sim. Eu acho até que a percussão, para mim, foi justamente a escolha da percussão foi justamente porque a percussão não tem limites, né? A percussão não tem limites. Até foi uma coisa que eu falei que quando a Natura lançamos um disco Naná, a Natura fez um vídeo de cada um, acabou botando no meu vídeo o título de Percussão Sem Limites. Porque a percussão não tem limites, quer dizer, você pode usar desde o corpo, a voz, o Barba está nos assistindo, ele foi um cara que desenvolveu a música no corpo, né? Percussão corporal, maravilhosamente bem. Então, esse universo todo, isso, como eu tenho o meu princípio, a minha visão de música é quase sempre de compositor, de orquestrador, eu procuro justamente timbres, né? Então, a minha dificuldade para me manter no instrumento só, a disciplina, por exemplo, de ser um pianista só, que não é só, é muita coisa, mas ou tocar apenas um instrumento e me aperfeiçoar nele, para mim é uma coisa difícil, porque eu fico querendo que aquele instrumento tenha outras sonoridades, tenha outros sons, por mais que você use a técnica expandida, né, que se chama na música contemporânea, vocês usar o instrumento de formas não usuais, né, não tradicionais, tirar sons diferentes do instrumento, isso para mim ainda não bastava, né? Tanto que, além da percussão toda, que eu sempre fico procurando, e sempre que eu viajo, eu compro alguma coisa, algum instrumentinho que tem um timbre diferente, um som diferente, tudo isso é uma maneira de agregar. Além disso, eu acabei estudando também um pouco de saxofone, um pouco de flauta transversal, um pouco de clarinete, justamente para eu entender como é que aquele instrumento se expressa, para quando eu fosse escrever para esse instrumento, eu tivesse um pouco de propriedade ao fazer isso, né? Não escrevesse coisas absurdas e explorando sempre o que existe de melhor na característica de cada instrumento. Eu acho que por isso que eu acabei reunindo uma gama de instrumentos de percussão que muitas vezes são instrumentos fora da nossa cultura brasileira, que já é muito rica em percussão, né? Sim. Mas eu queria mais. Essa curiosidade, essa inquietação de você abranger um universo maior de possibilidades timbrísticas, né? Acho que é um pouco por aí. Então, tocar como você é uma coisa muito especial, porque você vai lá e coloca, além da sua colocação mesmo, você tem esse bom gosto para o timbre que é fantástico. Aliás, Muito obrigado. É um prazer tocar com você. obrigado, obrigado. Então, me fala um pouquinho do Pé Ante Pé. Então, o Pé de Pé foi um grupo que foi uma fusão de duas bandas de bar, né? Que a gente tocava muito em bar naquela época. Aliás, em São Paulo, tocava-se em bar e recebia-se o cachê, o couvert inteiro. Eu não sei por que depois resolveram começar com esse negócio de couvert, 50% da casa, porque a couvert artística é do músico, né? Pois é. Não é da casa. Mas, enfim, são problemas econômicos, financeiros.
Mas na época você sobrevivia tocando em bar, né? Você ganhava muito bem, tinha muitos bares em São Paulo, tinha muito público para música instrumental, isso foi uma coisa incrível. Eu me lembro de ter tocado num bar, por exemplo, tinha um bar muito famoso em Santo Amaro, que agregava muitos alemães, né? Tem uma colônia alemã ali em Santo Amaro, que chamava-se Lei Seca. E nós chegávamos a fazer, por exemplo, uma noite cheguei a fazer um trio de percussão apenas. Silvano Michelino, que mora na França há muitos anos, maravilhoso percussionista, o saudoso Azael Rodrigues, que era um grande baterista e percussionista também, que nos deixou aí há alguns anos, infelizmente, e eu, fazendo uma noite de percussão, pura e simplesmente só percussão. E o bar cheíssimo, as pessoas curtindo adoidado. Que incrível. Coisa sensacional! E o Pé de Pé surgiu disso. Eram duas bandas diferentes, tocavam em bar, e nós resolvemos ali numa conversa de mesa de bar também, uns foram assistir os outros e tal, escuta, vamos fazer uma banda, não sei o quê. Então foi uma fusão. O Betão Caldas, por exemplo, que era baterista da outra banda, ele tocava vibrafone também muito bem, ele passou a ser o vibrafonista da banda. Aí surgiu o Pé de Pé, que era um octeto, né? Com 3 sopros, eram 3 saxofones, o Teco Cardoso, Mané Ferreira e Chico Guedes. Aí eu fui para a bateria, o Betão tocava vibrafone, tinha o Jabas Barbosa de guitarra, o Homero Lotito de piano, e o contrabaixista a gente variou. No começo foi o Tuco Freire, que também já nos deixou. É uma desgraça esse negócio. Eu acho que tem uma banda no céu maravilhosa lá. Mas tem, ó. É esse aí. Então, estão todos aí. Todo mundo aqui. E depois, por uma questão de dificuldades de ensaio, a vida foi ficando complicada, as pessoas foram se casando, tendo filhos, o trabalho aumentou cada vez mais, a gente acabou reduzindo o Pé de Pé para quinteto. E chegamos a fazer um segundo disco em 1982, esse que você mostrou é de 80, com um quinteto, que era o Teco Cardoso, o Jarbas, o Homero, o Silvinho Mazuca e eu, sendo que o Nico Assunção, saudoso também, mais um que está lá nessa banda, lá em cima, o Nico também fez umas faixas de contrabaixo nesse segundo disco. Tão lindo, tão lindo. Esse disco Homero, quando eu estava mixando e masterizando aquele CD que a gente gravou, eu fiz a mixagem e a masterização com o Homero Lotito. E o Homero é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E o Homero me deu tava saindo em CD o segundo trabalho, né? CD duplo, né? CD com os 2 discos, né? Eu tenho esse aí. Sim. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho quase tudo seu. Puxa, muito obrigado. Agora, me fala uma coisa que eu fiquei curiosíssimo, né? Eu estou imaginando aqui 1000 coisas, né? Aquele show que vocês fizeram de 3 percussões, quais eram os instrumentos? Qual era a instrumentação? Tinha vibrafone? Lá no bar? No bar que você está falando? Não tinha vibrafone, não. Tinha tablas, eram percussões variadas, mas que eu me lembre, não tinha quase nenhuma percussão melódica, exatamente. Isso é que é mais surpreendente, entendeu? Porque eram percussões variadas, era free, a gente não ensaiou porcaria nenhuma, entendeu? A gente foi lá e foi tocando. Mas eu não me lembro que tivesse muita percussão melódica, não. Talvez tivesse alguma flautinha, algum negócio assim, mas nada que conduzisse, digamos, que entretesse as pessoas com uma melodia, com uma coisa. Não, era curtição mesmo, era percussão variada, couros e tablas. Eu acho que tinha pelo menos 2 ou 3 pares de tablas, porque o Azael também tocava tablas, o Silvano também. Então eram 3 tablas ao mesmo tempo, enfim, foi uma confusão assim. Eu não me lembro exatamente bem, não. Infelizmente não tinha celular na época para gravar nada, ficou
ficou na memória. Poxa, mas você sabe que essa coisa, eu fico imaginando o som que vocês tiravam, né? Devia ser uma coisa maravilhosa e os climas que deveriam ir, né, livremente. Eu quero fazer um trabalho assim, uma gravação, um CD assim com você, viu? Que a gente possa viajar. Olha, Edu, eu vou te falar uma coisa. Esses grupos e como a música que a gente fazia na época eram muito experimentais, muito experimentais. Eu acho que muito mais do que hoje. A gente pesquisava mesmo. Acho que o Homero, por exemplo, também estudava com o Klarreuther na época. E eu tinha essa experiência com o Hermeto, que juntei com os ensinamentos de composição do Klarreuther. Enfim, a gente queria experimentar tudo. A gente não tinha barreira, não tinha nenhum compromisso com nada, entendeu? De fazer uma coisa palatável, uma coisa... E, ao mesmo tempo, aconteciam todos os festivais, os grandes festivais de jazz começaram nessa época. Que depois eles acabaram porque algum idiota proibiu que bebida e cigarro patrocinassem festival de música. Então, os festivais, o Free Jazz, o Heineken Concert, o Chivas Concert, todos esses festivais aí acabaram. Acabaram. Então vinha muita gente de fora e só gente boa, né? E o público também percebeu que os músicos brasileiros também participavam desses festivais, então nós fomos alçados, de certa maneira, a uma categoria de respeito. Quer dizer, não, o pessoal faz, olha lá, eles estão lá com os grandes do jazz na mesma noite, tocando, dividindo palco, etc. Então eu acho que existia aí uma certa admiração que eu acho que foi se diluindo com o tempo. Também você sabe que a mídia parou de divulgar os nossos trabalhos, porque os grandes críticos de música, o pessoal que realmente conhecia a música profundamente, a grande maioria saiu das redações, né? Porque talvez por fator econômico também, e agora fazem freela e tal, mas na época, imagina, você tinha a página inteira de um jornal de lançamento de um disco de música instrumental, do Caderno de Cultura. Acabou isso aí, há muito tempo. Acabou. Hoje em dia, quando muito tem lançamento de disco, o cara tem 3 frases, consegue um espaço no jornal para botar 3 frases sobre cada disco e acabou, entendeu? Na verdade, então, tinha pessoas especializadas no assunto música, né? Exatamente, que eram músicos, inclusive, né? Que também, alguns deles, como, por exemplo, o Carlos Bozo Júnior, que é um grande amigo e um grande jornalista que ainda, graças a Deus, continua tendo um espaço no Estadão virtual, né? Mas ele é um flautista, estudou na Berkeley, inclusive, e tal. O cara é flautista, não seguiu a carreira, mas é um jornalista que sabe do que está falando, ele está dentro da música, né? Mas, enfim, isso aí é uma outra conversa. Com certeza. E você chegou a tocar no São Paulo Montré, aquele festival lá de 78, 76? Eu acho que sim, eu não tenho muita certeza. Eu participei de alguns festivais aí, inclusive num deles, que acho que foi no Heineken, o Zeca Assunção me convidou para... Fizemos com o John Scofield. Uma banda maluca que o Zeca montou junto com o John, que era eu na percussão, eu tocava sentado no chão nessa época, com tablas, pratos, era uma bateria meio parecida até com o Trilock. Eu nem conhecia o Trilock, fiquei conhecendo depois, mas era uma bateria daquele tipo. Aí tinha o Nando Carneiro, Jaquinho Morelenbaum, o Lelo Nazário, a Malu e Miranda. Você imagina, olha a banda, que loucura. Que lindo! Isso aí tem vídeos no YouTube. Aí o John é um cara incrível. Esse show eu tenho em vídeo que eu gravei da TV Cultura. Ah, é? Do Heineken. Vou te contar um detalhezinho interessante, porque tem um momento que tem um solo de contrabaixo do Zeca, né? Uhum. Solo mesmo. Tinha vários temas do Zeca. Né?
mas solo mesmo. Todo mundo parava e ele tocava. Aham. Aí eu tinha pedido um solo de baixo para o Zeca numa música minha, naquela gravação. Aí, aí o Zeca falou assim, não, mas ele falou alguma coisa que eu não me lembro exatamente, mas assim, do tipo, ah, tá bom, né? Não precisa o solo. Aí eu falei assim, aí eu lembrei desse show que eu vi com você tocando, o Zeca. Eu falei, então vamos fazer um solo de abertura para a música, um solo free. Aí ele abriu lindamente, sabe? A faixa. Não, o Zeca é especial. É, o Zeca é especialíssimo. E é uma pessoa maravilhosa e um músico sensacional, né? Não, e grande compositor e arranjador também. Grande compositor, grande arranjador, sem dúvida nenhuma. E a gente falando da Marlui Miranda, né? E como que foi assim os trabalhos que você fez com ela? Então, a Marlu, eu só para fazer o histórico assim, rapidinho, né? Eu comecei a tocar com a Marlu em 82, imagine. Substituindo o Silvano Michelino. Justamente o Silvano tocava com a Marlu. Ele me deu esse prazer de ceder o lugar dele para mim. E desde então viemos tocando, fizemos coisas incríveis, fizemos grandes turnês pelo mundo todo, grandes trabalhos bonitos, inclusive o último trabalho eu acho um dos mais especiais, porque foi com o John Sherman, que é um inglês que toca sopros maravilhosamente bem, mora na Noruega, e o John participou nos arranjos, junto com a Marlu, e fizeram a quatro mãos. E o John, ela conheceu numa turnê que ela fez com o Jack DeJohnette, porque ela gravou um disco com o Jack DeJohnette. Jack DeJohnette adora a Marlu, fizeram um disco juntos, o John participava e a Marlu ficou muito amiga dele. E aí resolveram fazer esse disco, era o Nelson Aires de piano, o Rodolfo Streifer e eu, e o John e a Marlu, naturalmente, né? Chama-se Fala de Bicho, Fala de Gente. É um disco lindo. E a gente lançou pelo SESC, depois fizemos alguns concertos aqui no São Paulo, fizemos também um festival de jazz em Porto Alegre, e aí mudamos para uma formação menor, porque o John já não podia vir sempre, era muito caro trazer o John lá da Noruega. Aí entrou o Paulo Bilinati de violão, então, e o Ricardo Mosca de bateria. A formação de hoje é essa. Que lindo, hein? Muito bacana. Demais, demais. E eu me lembro uma vez, a gente fazendo um show, você, Zé Eduardo, que aquele show aquela época era maravilhosa, né? Eu imaginando assim, pô, tô juntando a galera do Hermeto, né? Você, né? Na percussão, fazendo coisas lindas, o Zé Eduardo Nazário na bateria, e o baixista era o Frank Hetzberg. Né? O Frank, exato. Maravilhoso, Frank. Eu de piano e viola, viola caipira. Foi muito daí bonito isso. A gente sentando e conversando sobre Bach, Johann Sebastian Bach. E eu lembro de você falando... É o meu ídolo. Da relação, que é uma coisa que depois eu fui né, grandes coisas que você falou, grandes coisas que você falou até em entrevista, ou para mim mesmo, me ajudaram a desenvolver muitas coisas lindas, né? E uma coisa que você falou de Bach era daquela coisa lógica que tem a ver com a língua alemã, né? Isso aí é interessante. Eu tive um professor de alemão, estudei alemão uma época que eu queria fazer composição na Alemanha. Até uma época eu estava estudando com o Kohlreuter. Até ele ficou um pouco chateado comigo, porque ele falava, você tem muita coisa ainda para aprender comigo antes de querer estudar na Alemanha. Mas, enfim. E ele falava, esse professor falava que a língua alemã ela era arquitetônica.
ela era construída sobre um arco, né? Onde tem algumas palavras na língua alemã que, na construção da frase, por exemplo, telefonar, que é anrufen, né? Anrufen. Então, você desmembrava essa palavra em dois e colocava os pilares e construía a frase em cima. É uma imagem linda isso, né? Porque ich rufe, não sei o que, an. Você terminava a frase, o anrufen virava ich rufe no começo da frase e colocava o an para terminar a frase. Então, a construção da frase se transformava num arco. E eu acho que esse princípio, você estudando um pouco da língua alemã, a estrutura da língua alemã, você entende um pouco por que a cultura alemã é tão pródiga, por exemplo, em coisas que são, por exemplo, filosofia, né? Onde você tem que desenvolver uma estrutura de pensamento. Por exemplo, em mecânica, tá certo? Alguns dos melhores carros do mundo são alemães, né? O Audi, o BMW, o Mercedes-Benz, etc. E a música alemã, que é fantástica, né? A música então, eu alemã. acho que o Bach me inspirou muito. Todo dia eu toco um pouquinho umas invenções de Bach e tal, que além disso é muito bom, né? Para esquentar, para tocar no piano. Simples, não são invenções a 4 vozes, são a 2, mas já é bom para exercitar. E eu desenvolvi o meu trabalho todo de composição com esse princípio de polifonia. Eu gosto muito de escrever polifonicamente, porque eu penso na melodia, eu não penso na harmonia imediatamente. Sim, sim. Por exemplo, eu penso, é muito engraçado, porque às vezes eu componho no violão, na guitarra, e a harmonia vem antes. Às vezes a harmonia vem antes, porque não é uma coisa comum quando eu estou escrevendo, compondo em outros instrumentos, ou compondo sem instrumentos, que eu acabo pensando nas melodias. Eu gosto muito de privilegiar as melodias, tanto que aquele meu disco com o Turtle Islands, em quarteto, aquele disco que eu gravei na Califórnia em 95, para quarteto de cordas e trombone, que aliás já é uma formação bem diferente, e percussão, né, que eu toquei percussão também, aquele trabalho todo é pensado melodicamente. Quer dizer, eu procuro privilegiar cada instrumento, inclusive. Não é? Eu não penso em bloco. Então, se você pegar e for ouvir com atenção, você vai ver que cada instrumento tem a sua melodia. Rarissimamente tem algum instrumento que está dando saltos esquisitos, que ele está lá no meio só para preencher a harmonia. Não se trata disso. Cada um deles, ambos os violinos, viola, cello e trombone, cada um tem a sua independência e cada um tem o seu discurso em determinado momento, né? Então, todos eles são importantes e nenhum está ali para completar a harmonia, entendeu? Então, eu acho, é a minha forma de ver a música, né? Eu gosto de compor assim. Um discurso horizontal, né? Em que ela acontece. Exatamente. E a verticalização acontece não por acidente, claro que você pensa e tudo, né? Mas ela acontece por uma solução melódica, principalmente, né? Foi engraçado porque eu gravei um disco uma vez com o cara que era o primeiro violino do Turtle Island, na época, o Tracy Silverman, que virou um grande parceiro, e resolvemos gravar um disco juntos, de duo. Aí ele ficava mais... Esse aí é o nosso mixão. Aí ele me falava, mas Caíto, mas e a harmonia? Eu falava, Tracy, a harmonia já está contida na melodia. Né? Claro, melodia, claro. Elas já sugerem a harmonia. E com uma grande vantagem, eu estava querendo convencê-lo, claro, né? Com uma grande vantagem, quem ouve e quem tem princípios musicais vai ouvir a harmonia que lhe apraz, tá certo? Porque você pode colocar diversos acordes, né? Você pode substituir os acordes todos. A melodia, ela prenuncia uma harmonia, né? Ela sugere uma harmonia. Mas cada harmonizador pode harmonizar da sua maneira. Então, eu achava isso muito bonito, que as pessoas podiam ouvir essa harmonia
de diversas formas, ouvindo apenas a melodia. Ele topou, ele acabou concordando comigo. Você sabe que o Stravinsky, né, o grande Stravinsky, ele falava muito de uma definição de melodia do Busoni, do italiano, né? Que era melodia. Eu só acrescentei uma coisinha aí. Na hora que eu acrescentar, eu até vou falar. Mas ele falava assim: a melodia é uma sucessão de, né, sons sucessivos, aliás, são sons sucessivos, ascendentes, descendentes. Eu ponho linear, mas nem precisava, né? São sons sucessivos, ascendentes, descendentes e linear, movimentados pelo ritmo e com uma harmonia latente. Então, quer dizer, o que você falou aí tem tudo a ver, né? Exatamente. Exatamente. Enfim, eu acho que tudo que você faz é importante que você, em primeiro lugar, seja original. Você não procure copiar nada. Eu até já tentei, eu tenho um problema de copiar, não consigo copiar. Não é que eu não estou me vangloriando disso, não, pode ser até um defeito. Mas eu não consigo copiar, eu não tenho essa capacidade. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Agora, eu era assim também. Então, eu acho que isso é bom, né? No fim das contas. Pode ser que você nem agrade muito, tanto quanto se você fizesse alguma coisa que alguém pudesse identificar. Uau, o cara parece não sei quem e tal, que eu acho horrível, mas enfim, talvez você agradasse mais gente. Mas, na verdade, você está deixando um trabalho que é seu. Enfim, pode ser bom, pode ser não ser tão bom, no gosto das pessoas, e podem não curtir tanto, mas é um trabalho original. Eu acho plenamente. Eu vou te falar uma coisa que eu acho, né? Se você for na história da música, chegar lá em Palestrina, né? Se você chegar em Palestrina, Rameau, passar por Bach, a exceção é Mozart, mas Haydn, Beethoven, Chopin, Liszt, Debussy, Stravinsky, Villa-Lobos, chegar na música nossa, na nossa música brasileira, Tom Jobim, Chico Buarque, né? Chegar em Hermeto Pascoal, chegar nas pessoas que, como você, Caíto Marcondes, Zé Eduardo Nazário, Vinícius Dorim, né? O Zeca Assunção, são todas... O que tem de comum aí? Em comum, né? O fio em comum. É justamente isso, a busca pela sua própria expressão única. E nessa busca é criar ferramentas novas para poder mostrar essa música, né? Então eu acho incrível como o contato, né, que eu tive com você, com o Zé, e isso é uma coisa maravilhosa na minha vida, trouxe isso, né? E até antes de tocar com vocês, eu ouvia muito o disco de vocês, né? Então, as gravações que vocês faziam. E eu falava assim, puxa, é por aí o caminho, né? O caminho é esse. E uma vez que você me falou assim, né? Eu trabalho com muita trilha para TV e às vezes a gente faz lá o playback, né? E você falou assim para mim, eu entendi o que você falou. Você falou assim, eu nem consigo tocar fazendo um playback sem ouvir o cantor, né? É claro que você consegue, mas eu acho assim, no sentido que você quis dizer assim, fica muito feio, para com isso, né? Eu acho que a gente tem que se habituar a fazer de tudo um pouco, né? Até por uma questão de sobrevivência. Mas eu gosto, quando eu for colocar percussão, principalmente, quando a coisa é percussão, é importante que eu saiba o que está acontecendo. A melodia, né? Nos outros instrumentos, na voz, inclusive. Eu gravei uma vez um disco com a Nausete, logo que ela ganhou o festival, que ela ganhou, acho que, melhor intérprete. Eu acho que foi o último festival da Globo que teve. Gravou pela Som Livre. Ela gravou um disco muito bonito, que era arranjado, acho que era o Suame e o Dante que fizeram os arranjos. Suame e Dante, ela me deu esse CD aí.
Então, e eu pedi para eles para gravar por último. Eu gravei depois da Ana. A Ana gravou as vozes antes. Porque eu falei, eu não sei o que eu vou pôr. Se vocês escreverem um negocinho, aqui você põe um triângulo, pique-tique-tique-tique-pim, pique-tiquim, tique-tim, tim-tim. Tudo bem, eu vou gravar, mas eu acho bem mais legal, né? Não é espontâneo, né? É um filé mignon você gravar depois, porque aí geralmente a função da percussão é colocar o tempero, né? Colocar um tempero. Então você tem que fazer isso sabendo o que está acontecendo. Quando é ao vivo, você está escutando todo mundo tocando, beleza. Agora, quando é gravação, não dá para gravar antes de saber o que vem, né? Então, por exemplo, vai ter um arranjo, vai ter cordas, vai ter não sei o quê, vai ter metais, vai ter o cantor. Você precisa ouvir tudo isso para saber o que você vai pôr ali, né? Mas você sabe que isso, né, de você pode colocar ali a sua alma, né, o que você sente e o que você escuta, né? Eu acho que o mais legal mesmo é gravar junto, todo mundo. Sim, também acho. Não, eu, por exemplo, meus últimos discos, aliás, meus últimos não, praticamente todos, os meus discos solo e DVD que eu gravei lá no Lincoln Center também mais recentemente foi em 2011, faz 9 anos, mas foi tudo gravado ao vivo, entendeu? Mesmo estando em estúdio, esse primeiro disco que eu fiz lá com o Turtle Island e com o François de Lima, trombonista maravilhoso que eu levei comigo para gravar lá, foi tudo gravado ao vivo, não teve nada de fazer base. Isso é impossível nesse tipo de música que a gente faz, né? E gravar. E aí eu radicalizei mais ainda. Eu comecei gravando ao vivo em show com o público, entendeu? Porque eu acho que quando você grava tocando para alguém, quando você está tocando para alguém, não é só tocando entre músicos, que é bacana também, mas quando você tem que colocar isso para fora da música, ou seja, você tem uma plateia, você tem um público, o discurso é outro, né? Você toca diferente. Então eu acabei gravando os últimos trabalhos, desde o meu trabalho que é solo mesmo, né? Que sou eu sozinho. Tem duas cantoras convidadas, maravilhosas, a Marlu Miranda e a Mônica Salmazo, mas é um disco que eu gravei ao vivo, solo, chama Autorretrato, com público. Eu gravei em 2 dias, esse aí. Tudo mesmo. Eu estou envergonhado aqui porque eu não estou com o seu aqui para mostrar também. Mas enfim, gravei com público e com pouquíssimas edições. Também sou muito contra editar. Talvez gravei em 2 dias, então talvez essa música ficou melhor nesse dia, essa música ficou melhor no outro. Isso sim, mas sempre sendo muito honesto com as edições, não querendo, puxa, aqui eu errei, vou tirar. Não, errou, você está tocando ao vivo. Errou, que eu acho até muito bacana, porque quem ouve sente que está participando, sente que você é humano. Enfim, quem é que não erra? Pode chamar aqui o Nelson Freire para a live, aqui, que eu admiro, que é um dos maiores pianistas da atualidade, maravilhoso, e ele não improvisa, ele toca tudo que está escrito, né? Mas mesmo assim, eu juro para você, eu duvido que ele não coloca umas notas na manga, que lá aqueles grandes arpejos que ele faz, etc. Sabe, todo mundo erra, pô. Não existe. Se não errar, não é humano. Se não errar, não tem graça. Aliás, a arte é humana, né? A grande vantagem de você errar é que você aprende com os erros. Se você não errar, você não aprende. Você não progride, né? E errar é você dar chance para o erro. É isso que eu acho bacana. Eu acho que tocar ao vivo e gravar ao vivo, e principalmente tocar ao vivo, eu acho que eu sou muito a favor de tocar sempre ao vivo. Principalmente nessa área que a gente atua, onde a improvisação está sempre muito presente, é como você fazer trapézio sem rede. Eu acho isso maravilhoso. É um risco.
É sempre um Arte, risco. E é isso que é gostoso, é isso que é importante, né? Porque você está arte de sempre alto risco. experimentando. Exato. Mas é maravilhoso, porque traz coisas, né? O Miles Davis falava muito em tocar no limite do erro, né? Você tá ali e poder errar. O Herb, uma vez, me contou uma história, eu tive com ele uma vez, assim, umas 4 horas, né? E ele me contou uma história deliciosa, que ele falou assim, uma vez eu estava tocando uma música com Miles num show, fora dos Estados Unidos até, e ele ele fez um acorde que ele considerou totalmente errado, né? Ele Reb. Aí o Miles pegou e o que o Miles tocou combinou totalmente com o acorde errado, né? Que não era errado, né? Agora eu já tinha lido sobre o Miles falando, não existem erros, né? Não, erros não existem. Não, você sabe o que, que o Kohreuter falava sempre, que eu acho maravilhoso? Ele dizia assim: não existe nada de errado em música. Só existe música de mau gosto e música de bom gosto. Sem dúvida nenhuma, né? Grande, grande mestre, Kohlreuter. Agora, como que Será você que o vê? pessoal não quer ouvir um pouquinho de música também? A gente fala pra cacete. É isso mesmo, né? Boa, boa, precioso isso. O que você quer tocar para nós aí? Olha, eu tenho alguns instrumentos aqui, né? Esse pandeiro aqui da Contemporânea. Aliás, eu agradeço muito o Roberto Guarilha, que é um cara incrível. E esse pandeiro aqui é muito bacana, porque ele tem uma sonoridade, eu consigo tocar ele em pé. Eu gosto muito de tocar pandeiro em pé. É uma técnica que eu aprendi, né, que vem do tamburello italiano e tal. E é muito gostoso tocar o pandeiro em pé, porque você pode agregar técnicas diferentes, né? Você toca. Uau! É uma... é bacana. E tem outras coisas também aqui, né? O pandeirão. Aí você pode usar também aqui com uma dedeira e transformar ele numa zabumba portátil aqui, né? E esse pandeirão tem também essa característica aqui, que legal! Uau! Dá pra fazer um glissando aqui, né, nesse pandeirão. Porque esse Sensacional. pandeirão é interessante que ele é afinado a ar, né? Então ele tem aqui embaixo da pele ele tem uma câmera de ar. Então você coloca aqui
uma bombinha de bicicleta, né? Ah, Porque eu acabei de tirar o ar dele. Você viu que eu fiz um glissando descendente, né? Está totalmente frouxo. Aí você pega aqui a bombinha, ó, forte, chute, e você volta de novo com o som original. que sensacional. Então, é maravilhoso. E temos aqui também o hang, né? Ah, esse é precioso. Eu estou com um problema com esse cabo aqui do fone, que agora eu vou ter que tirar o fone. Porque senão ele vai me atrapalhar. Deixa eu dar uma calibrada aqui. Então, né? Então, com o hang aqui, podemos fazer um interativo. Pena que essa coisa dá delay, né? Senão poderíamos tocar juntos. Hoje seria maravilhoso. Não é mesmo? No fundo do rio tem areia, na boca do rio tem o mar. Quando a areia desce mal a terra, é sinal que é hora de lutar. Vamos brincando por aí, né? Espetacular. Espetacular. Esse hang foi muito interessante, porque eu estava numa turnê lá na Europa com a querida Orquestra Popular de Câmara, do Benjamin Taub, Kim Conguelo, Paricolares, Teco, Cardoso. Não, Teco acho que não foi nessa turnê, estava o Paulinho Oliveira no lugar do E aí, numa cidade lá, numa festival chamado Rudolstadt. Rudolstadt tinha o quê? O fone estava melhor quando você estava com o fone. Ah, é? Então deixa eu voltar com o fone aqui. Espera aí. Eu tenho que plugar de novo aqui no celular. Olha a minha mão. Mãos mágicas, mãos mágicas. Agora melhorou? Melhorou. Então, e aí eu vi esse instrumento maluco em cima de uma rua só com luthiers, com barraquinhas de luthiers, né? Lá em Rudolstadt, que é um festival na Alemanha maravilhoso.
Depois fui convidado a voltar várias vezes lá fazer coisa solo e tal. E aí eu vi esse instrumento em cima do balcão, fiquei hipnotizado. E quando eu cheguei perto e coloquei a mão, comecei a tocar, falei, não, eu vou levar. Quanto é que é e tal, sei lá quanto era, 450 euros. Na época lá eu peguei toda a minha grana de alimentação e pimba, comprei. Valeu a pena. O Ari Colares estava comigo e falou, não, posso passar fome, mas fome física, mas a fome anímica eu vou matar com esse instrumento. E foi aí que É comprei. E a maravilhoso. Mônica também adorou, a Mônica curtiu demais. A Mônica tem uma ligação com percussão incrível, a Mônica Salmazo, né? Tanto que quando eu gravei esse disco solo em 2004, chamado... eu comprei esse instrumento em 2003. Aí em Autorretrato. 2004 gravei Autorretrato, chamei a Mônica faz essa música comigo, Beira Rio, né? Cantamos juntos. Olha só, fui me meter a cantar com a Mônica Salmazo. Ficou lindo. No disco tá lindo, não é? É porque eu botei a voz dela bem alta e a minha bem baixa, por isso que ficou bom. Mas o disco tá lindo. Quando você canta, eu vi uma versão você fazendo com Cláudio Downsberg no piano também, emocionante. O Claudião é maravilhoso, tenho saudade de tocar com o Cláudio. Também fizemos várias coisas juntos, Cláudio é fantástico. Bom, você deve conhecê-lo bem, né? Sim, sim. De vez em quando a gente fala de você, sua orelha deve arder. Arde mesmo, quando vocês falam mal, arde. Não tem jeito de falar mal de você, a gente só fala bem. Aliás, Que isso, Edu? o Cláudio te ama também. Eu também te amo, aliás, né? E assim, quando você A recíproca é verdadeira. quando você toca o Hang, aliás, a sua música me emociona muito. Você sabe que você tocou aí, eu até tive que aparar umas lágrimas aqui porque você canta, Opa, porque é nossa. muito lindo, né? É muito tocante para mim. E uma coisa que foi muito tocante foi o dia que você tocou uma música minha no Hang, que chama. Essa eu quero parar para gravar, que chama Aquífero Guarani. E a gente estava lá no Teatro Ah, do Sesc, em Bauru, e você falou assim. Eu falando assim, o Aquífero Guarani nasce aqui em Bauru, tal, né? É o maior aquífero do água, o maior aquífero, ou seja, água submersa na subterrânea do mundo, né? O maior reservatório de água subterrânea do mundo começa aqui em Bauru, tal, e vai para o Paraguai, vai pela Argentina e por vários estados brasileiros. E daí eu fiz a música, aí você falou assim, e o disco voador aterrissando no Aquífero Guarani, né? Que era o Hang, né? Você tem uma memória incrível, hein? Eu não me lembro disso, não. Acho que o meu hard disk já está ficando cheio, né? Então ele vai eliminando algumas coisas. Ou vai ficando mais difícil de A memória é pescá-las. seletiva. Eu lembro das coisas que me marcaram, me tocaram, né? E isso foi um momento. Eu tenho gravado isso em MD, mas quero gravar isso bonito. Eu cheguei a gravar isso já em outras Eu ocasiões, quero mas ouvir isso aí. Você precisa me mandar essas coisas, pô. bem legal. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho da percuteria que você fez, porque eu me lembro até, assim, você falou, serrei uma zabumba aqui, né, para fazer o bumbo, e, e Pois é. você foi diminuindo, né, pegou um pandeiro, se não me engano, era um pandeiro que você pôs uma esteira embaixo, tirou as platinelas e virou a Isso caixa. mesmo. Não, eu E além de ser curioso com sonoridades, eu sou curioso também em fabricar coisas, né? é, vo- Tentar criar sons diferentes. Eu tenho esse gosto de trabalhar com madeira e com instrumentos em geral. Pois é, eu fui montando um negócio portátil, porque a bateria sempre me incomodou um pouco, para ser bem sincero para você, porque é um puta de um trambolho, né? Na verdade. E pesadíssimo. Quer dizer, só a ferragem de uma bateria é um negócio incrível.
Você, depois de uma certa idade, só consegue ser baterista se você tiver um auxiliar, que seja geralmente um aluno, né? Hum. Você faz um escambo com aulas de bateria, ou você contratar realmente alguém para carregar aquele negócio, para montar, enfim, né? Então eu sempre procurei criar coisas que, até porque eu também estava numa época que eu fazia muita viagem para fora do país para fazer concerto solo e não tem esse negócio de você ter um road manager, né? Um cara um hold, na verdade, para levar suas coisas e tal. Então eu inventei um monte de coisa, de truques para essa coisa de serrar, de pegar um pandeirão e adaptar um pedal de bateria. Essa coisa da caixa que você falou é verdade, era um pandeiro assim, um pouco maior, tipo um tamburelo sem platinela, que eu botei uma esteira por dentro. Realmente eu inventei uma série de coisas, uma sonoridade muito diferente, né? Ficou uma caixetinha, parecia uma caixinha de divino, assim, essas caixinhas. Eu gosto dessas coisas, sabe? Você tem ela ainda? Ah, eu não sei onde é que ela foi parar, não, mas devo ter em algum lugar, porque eu mudei há uns anos atrás, eu mudei de uma casa muito grande que eu morava, e que eu tinha um estúdio grande e tudo, e lá quando eu saí de lá, eu acabei distribuindo as minhas coisas, sabe, um pouco. Tem um pouco numa escola de música, tem um pouco na casa de um amigo, enfim, eu fiquei com as coisas mais fundamentais que eu uso no dia a dia, né? Mas ela deve estar por aí, sim. Mas sorte a minha que você gravou comigo uma música muito especial e você tocou com ela e foi lindo porque ainda teve uma hora que você pegou o pandeiro assim e no meio do solo do piano, né, no improviso do piano e ficou maravilhoso. Eu preciso mandar essas coisas para você ainda porque você Pois arrasou. é, pois é. Claro, que isso. Você sabe que eu gosto de tocar com músicos que são melhores do que eu, né? Porque aí é que você rende e aprende. Então é o caso. Ah, eu sempre falo isso assim, ó. Eu gosto de tocar com o Caíto, com o Zé Eduardo, com o Robertinho Silva, que eles sabem muito mais do que eu e é uma oportunidade que eu tenho de crescer e depois, na hora que a gente vai almoçar, vai jantar, sai para uma refeição, sai cada papo que eu... Agora eu ando gravando, sabe? Mas ainda bem que a minha memória não falha, porque eu lembro de cada papo seu, né? Aquela coisa que eu falei aí, você, a gente estava com o baixista alemão lá, o Frank, né? E, Aham. e você falando da arquitetura da música de bar a partir do idioma alemão, né? Você sabe que eu trabalho com eu, eu, eu trabalho com um advogado que ele é alemão. Ele trabalha na área de direitos autorais e tem um escritório enorme de 300 funcionários aqui no Rio. Além de tudo, ele promove saraus aqui, né? E semanalmente, agora está parado, mas semanalmente eu toco no sarau dele, né? Então sempre tem que estar falando, né? E eu falei isso daquela história que você falou da estrutura. E ele fala alemão fluentemente, né? Aham. E falei de bar, até ele fala, é bar, não bar, bar, né? E agora eu dei de chamar bar de seu Ribeiro, porque ele falou que bar é Ribeirão em alemão, né? Isso eu não sabia. Realmente interessante. Eu chamo ele de seu Ribeiro. Bom, E, aquilo lá era um rio, uma torrente de musical, né? O bar, né? na verdade, é Ele e seus discípulos. o maior músico, talvez o maior compositor de todos os tempos, né? Eu acho que sim. Eu considero ele, na verdade, a base, uma das grandes bases, mas para mim a base da música ocidental, né? Com Da certeza. música moderna ocidental. Eu acho que ele colocou todo o alicerce ali, né? Eles estavam criando, né? Naquele momento,
tinha o Tratado de Rameau que estava criando, e ele foi o cara que botou em prática, né? Tudo Não, aquilo. inclusive ele viveu essa passagem Para o sistema temperado. pro tempero, exatamente. Isso que é interessantíssimo, né? Quer dizer, o que isso ampliou, né, para quem não conhece, não sabe muito, não é iniciado em música, enfim, isso aí proporcionou a enarmonia, né? Proporcionou o fato de você ter na mesma tecla do piano, para quem não conhece muito bem, você ter lá as teclas pretas, né? Aquela que vem logo depois do dó, que é o dó sustenido, ela pode ser chamada também de ré bemol. Mas, na verdade, isso foi um tempero. Agora, hoje em dia, é a mesma nota, mas na época, e acusticamente falando também, não é a mesma nota. Quando Verdade. o quarteto de cordas toca sozinho, eles tocam realmente um ré bemol e tocam realmente um dó sustenido, que são duas notas diferentes. Mas esse tempero proporcionou que a harmonia desse um salto, né? Porque você pode usar, né? Essa enarmonia faz com que você module com muito mais facilidade para outras tonalidades, coisa que não era possível fazer antes, né? Então, enfim, ele vivenciou toda essa passagem do tempero, o Bach, né? E, enfim, eu acho que ele realmente é o alicerce da música ocidental, sem dúvida é o Bach. Com certeza. E até vou adentrar a um assunto que para você é familiar, bem familiar, que é a música indiana, mas na música indiana os hindus respeitam muito Bach também, né? Eu acho que não sou tão conhecedor de música indiana, não. Na verdade, eu estudei, eu tenho tablas há muitos e muitos anos, quer dizer, as tablas, eu fiquei magnetizado pelo som das tablas ouvindo Sgt. Peppers, por incrível que pareça. Eu também. Né? Falei, que instrumento é aquele ali que tem naquela música do George Harrison? E eu queria descobrir que era tablas, e fui assistir depois, alguns anos depois, a concertos do Ravi Shankar, até em São Paulo, com Ala Raka, que era o grande tablista do Ravi Shankar, pai do Zakir Hussain, né? E acabei conseguindo um par de tablas por volta de 79, por aí, entendeu? 78, 79, que meu irmão fez uma viagem pelo mundo e tal, acabou passando pela Índia e me comprou um par de tablas. Mas na verdade, eu nunca mergulhei muito na cultura indiana, apesar de ter tido um professor de tabla indiano, que não lá, aqui mesmo, que veio para São Paulo tocar, enfim, e com alguns métodos e ouvindo muita música indiana e tal. Mas o meu interesse nunca foi tocar música indiana, porque eu acho que eu não sou capaz de tocar música indiana. Aquilo é uma cultura tão particular e exige um estudo tão fenomenal, né? Esse professor de música indiana me falava, por exemplo, para você subir no palco lá na Índia e tocar como um profissional, são no mínimo 10 anos de estudo, sem pisar no palco, entendeu? E ele me falava, eu falei, mas você começou a estudar com que idade? Ele falou, com 4 anos de idade. Ele tinha 40 e poucos, entendeu? Pois é, uma loucura. Então não é um instrumento, eu nunca quis tocar música indiana. Se alguém me pedir, eu tenho vários amigos que realmente conhecem música indiana, as talas, etc., tintal. Eu não conheço, eu sei assim de orelhada, o pouco que eu estudei, na verdade, eu me dediquei a estudar um pouco de técnica, realmente, para poder tirar do instrumento aquilo que ele pode dar, porque é um instrumento maravilhoso, né? Mas utilizá-lo dentro da minha cultura, dentro das minhas composições, sem querer importar nada e sem querer copiar a música indiana. Eu acho que é impossível. Mas esse que é o lance, né? Esse que é o lance, exatamente. Eu acho que esse que é o lance. Eu me lembro que eu tinha feito uma música, eu chamava assim, bem tentando não ser muito
muito pretensioso, mas eu chamava de um mini raga, né? E você gravou comigo. O Shen, no Shakuhachi, começou a música, e daí Shen você Ribeiro, entrou, fantástico. você Eu começou... tenho, pois é, eu tenho um grande carinho lá pelo Cachoeira, sabe? Por aquele, o estúdio, né? Do Sim, qual o Shen é o responsável. E o Paulo Dias, que montou aquela coisa toda, né? O Paulo Dias também é um músico fantástico, um pianista fantástico, pianista erudito, mas que também virou percussionista. Ele percussionista. toca a percussão super bem. Eu tenho uma história com o Paulo muito bonita, porque quando eu estava compondo aquele disco Porta do Templo, né? Aquele disco que eu gravei lá com quarteto de cordas lá fora, eu conheci o Paulo, encontrei com ele. Isso, esse mesmo. Essa capa é muito bonita, é uma pintura do Tomás Vianelli. Tomás Vianelli é um pintor já falecido, maravilhoso. Ficamos muito amigos, que eu fiz trilha para um documentário sobre ele. E depois eu fiquei amigo dele, e quando eu fiz esse disco, eu pedi, eu não sabia que nome eu ia dar ao disco, e eu vi uma pintura do Tomás Vianelli, que era essa, que chamava Porta do Templo, é o nome da pintura. Ah, tá. E aí exato. Nessa época eu fazia um negócio, tinha um set tocando no chão. E o Tomás me cedeu muito magnanimamente, maravilhoso, Tomás Vianelli. Mas enfim, eu conheci o Paulo Dias em Paraty, em São Luís do Paraitinga, cidades se parecem realmente. E o Paulo falou, pô, você está com dificuldade de gravar aí? Era uma festa popular que eu estava gravando para pesquisa. Eu tenho tudo isso aí, eu tenho um monte de coisa, eu tenho um cabedal de gravações que você quiser, eu te forneço para você estudar, fazer a pesquisa. Eu falei, tá bom. Aí ele me deu realmente, e quando eu terminei o disco e voltei, eu pedi para ele me fornecer as vinhetas, para ele escutar o disco e me dar as vinhetas para eu botar nas interfaixas, para que eu pudesse demonstrar qual a fonte que eu bebi, e também dar um colorido no disco, né? Separar as faixas e tal. E o Paulo me arrumou coisas maravilhosas, na mesma tonalidade que da música, coisas populares, lindas, 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 que eu acabei montando dessa forma. Eu selecionei aquelas que eu achei mais que cabiam ali. Enfim, e gravei coisas no Cachoeira. O meu disco Autorretrato foi gravado no Cachoeira. Gravei um disco de trio também, que só saiu virtual, com a minha filha e meu ex-genro, que é contrabaixista, também foi gravada lá, com participação do Arismar e da Leia, Freire e da Nausete, cantando algumas composições minhas. Canções, me meti a fazer algumas canções com letra, inclusive. Aí coloquei lá, coitada da Ná, para cantar minhas coisas, ela cantou maravilhosamente bem. Ela é Enfim, maravilhosa, né? eu vou acender um cigarro aqui, que o bom desse negócio de live é que a gente não está no mesmo ambiente, então não é politicamente incorreto. Mas quando você vier aqui, você pode fumar. Mas você não fuma. Não, eu não. Mas quem vem aqui e fuma é o Paulo César Feital. O Feitalzinho, eu falo assim, ó, os amigos do coração podem fumar. Tá bom. Então, mas Os a gente estava médicos falando diriam, os médicos diriam os inimigos do coração, porque né, quem fuma Então, mas você estava falando do Cachoeira. Aliás, eu conheci o Cachoeira através de você. Você que me deu o toque, né? Ah, foi? Em 2004, você falou assim, olha, o Cachoeira tal. E aquela vez, estava você e o Cláudio Downsberg. Aliás, conheci o Cláudio ali. E daí
vocês começaram você falou, o Cláudio falou alguma coisa de microfonação de piano, então foi um empurrão maravilhoso, assim, porque eu comecei a entender como é que rolava a parada, e daí a gente, né, logo virou o ano em março, você já estava gravando comigo lá no Cachoeira, então foi um negócio assim, um Sim, sim. presente divino, aquilo ali é um negócio divino para mim, né? Adoro Não, eu, Cachoeira. não, eu acho aquele projeto do Paulo uma loucura, quer dizer, uma utopia, quer dizer, uma utopia no sentido, um sonho do Paulo. Ele é um cara muito empreendedor e aquilo foi incrível. Ele montou aquilo sozinho, praticamente. E ali você tem uma videoteca e uma CDteca, enfim, ele tem lá uma biblioteca enorme de sons e imagens que você pode consultar sobre música popular, música de raiz, música do Brasil inteiro, que ele também gravou e pesquisou também por conta própria. O Paulo é um cara desses fora de série e que faz com que faz um trabalho que até muito pouco tempo atrás mudou um pouquinho para melhor, quer dizer, nesse governo piorou de tudo, mas enfim, de registrar a memória brasileira, né? Né? Porque o Brasil, em geral, nunca deu muito valor para a memória, coisa incrível, né? Um país tão pródigo em coisas maravilhosas, em cultura, em música, principalmente. E nunca deu muito valor a isso. E o Paulo sempre foi um cara que colocou tudo isso junto e foi atrás e batalhou e fez esses trabalhos todos, a maior parte das vezes sem ajuda nenhuma. Enfim. Ele é maravilhoso. Eu tive lá É. agora em dezembro fazendo um trabalho com uma cantora e compositora indígena. Ela chama Márcia Huayna Cambeba. Márcia Huayna Cambeba. E a gente tem umas Você me falou composições juntos. dela. Fale. Eu até falei com ela, ela falou que bateu um papinho com você, hein? Isso eu me lembro, eu me lembro dela, sim. E, Devo ter e, encontrado em algum momento, em algum show da Marlu e tal, coisas e, desse e tipo, ela, né? e ela é maravilhosa. É uma cantora maravilhosa, uma compositora maravilhosa. E eu tinha falado pro Shane, né? Shane, eu quero gravar, né? Eu quero gravar o trabalho aqui e quero você na flauta, né? Aí ele falou, quem que vai tocar percussão? Eu falei assim, Caíto. Eu não falei com ele ainda, mas é o Caíto. Isso, Ué, mas nem precisava ter falado, porque qualquer convite que venha de você será aceito. uau! Que maravilha. Pois é. E daí falei assim, o percussionista é o Caíto. Eu falei assim, que aquela percussão mágica dele, né? Você tem uma magia, né? É o que aconteceu agora. Você estava tocando, eu estava aqui chorando, né? É emocionante, né? Como Que que bom, que bom. e, Fico muito e é feliz. isso, né? Porque eu sempre acho a sensação que eu tenho, eu já tive essa oportunidade de te falar, mas eu queria deixar isso registrado aqui, que toda vez que você toca, parece que você está priorizando o belo, né? Ah, então vamos Não, essa brindar hora já tinha com água. passado da hora. Tintim. Tchim, Bom, você de água, eu fumando. Olha, não façam isso em casa, hein? Não, o vinho eu recomendo, cigarro nem eu tanto. também. Maravilha. Mas a Isso água aqui é pode um. virar vinho, você sabe, né? Pois é, mas nem todos têm esse poder, né? Mas quando você tem fé e faz uma música linda, não tem jeito da água não virar vinho, pelo menos nos nossos corações. Então, Ah, tá aí. bom, isso sempre. Vamos Isso poetizar. sempre, com certeza. E Muito bom, Edu. E o que mais? Será que o povo não está cansado? o povo não se cansa. Eu não sei se isso tem tempo ou não tem, mas por mim o papo está ótimo. Então, eu quero só fazer mais duas perguntinhas para você, para não te. A primeira é: como que você relaciona. Ou talvez eu vou fazer uma pergunta só relacionando todos os assuntos aí, então.
Você que é um cara, né, que como eu falei lá, é compositor, tem essa alma de compositor, da criação, né? É um arranjador, é um orquestrador, né? Você sabe fazer a orquestração, você sabe contraponto, né? Sabe ter a visão geral, né, do arranjo, é um arranjador, é um compositor, sabe criar do zero, que é o compositor, é um instrumentista, né? Um baterista, percussionista, toca piano, toca guitarra, é um multi-instrumentista em geral, assim. E coisas que você me falou lá atrás, fazendo shows, me influenciaram muito, me ajudaram muito, né, de ver a música, principalmente a música do século XX e XXI, né, a partir dessa coisa assim, da percussão, né, da influência rítmica da percussão no piano e na guitarra, né? E um dia você virou para mim e falou assim: "Ah, o piano é um instrumento de percussão, né?" E né? Claro, a gente Sim, batuca no sim. piano, né? Como que você relaciona tudo isso aí, ó? O piano, a guitarra, a improvisação, você atuando e criando no momento que você está tocando piano ou que você está tocando guitarra, com qual é o impacto da percussão no seu ser pianístico ou no seu ser guitarrista? Isso é uma pergunta difícil, viu? Porque eu nunca pensei nisso. Olha, Edu, realmente o piano é um instrumento de percussão, né? Ele é considerado um instrumento de percussão, porque são martelos que batem nas teclas, né? Sim, Nas cordas. nas cordas. Eles são considerados instrumentos de percussão, sim. Assim como os instrumentos de teclado em geral, né? Também. Que são mais obviamente de percussão, porque você toca com maquetas, que é o vibrafone, a marimba, enfim, né? E outros mais. A guitarra já é o instrumento, e o violão, um instrumento de cordas dedilhadas, né? Tem os de cordas friccionadas, que seriam os violinos, viola, cello e tal, né? Agora, eu não sei, eu nunca pensei nisso, eu não faço exatamente uma relação. O que eu procuro fazer é adaptar os instrumentos que eu uso para a minha concepção de compositor. Quer dizer, para o som que eu estou precisando naquele momento. E cada instrumento tem a sua característica. Eu não diria que eu toco, digamos, quando eu me meto a tocar guitarra. Até postei outro dia um negocinho, me pintou um choro, uma ideia de um chorinho, que eu estou sem piano aqui, essa quarentena, eu estou aproveitando para estudar mais guitarra, né? É, eu procuro, na verdade, com a bagagem que eu tenho de outros instrumentos e tal, mas eu procuro respeitar a linguagem do instrumento, dentro do possível, né? Estudar a técnica do instrumento e talvez ampliá-la, se for possível, em algum outro momento. Mas eu procuro sempre caminhar dentro da linguagem do instrumento. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Por exemplo, isso acontece com pessoas, às vezes, incautas, que tocam um instrumento, digamos, não é o seu caso, claro que não é, mas, digamos, o cara é pianista e tal, mas ele quer escrever para um saxofone ou para um violino. E, às vezes, ele escreve de uma forma pianística, que complica, às vezes, a vida do instrumentista, do outro instrumentista que vai executar, e não tira do instrumento aquilo que seria possível, por desconhecimento, entendeu? Então é por isso que eu acabei me metendo, eu não sou multi-instrumentista, porque como o Egberto Gismonti toca maravilhosamente bem piano e violão, não é o meu caso. Eu, na verdade, estudo esses instrumentos um pouco para que quando eu escrever para eles eu saber do que eu estou falando, entendeu? É claro que eu gosto de tocar, sempre toquei violão, eu sempre que tenho uma casinha de campo, eu tinha um violão lá sempre, quando eu ia para lá era o instrumento que eu tocava, enfim, o piano já é mais complicado, né?
Você pode, quando muito, levar uma escaleta e tal. Mas são instrumentos muito interessantes, cada um deles. Quer dizer, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma história. Importante você conhecer a história do instrumento, né? E Sim. interessante você saber também que tem grandes gênios do instrumento que tinham dificuldades técnicas. Por exemplo, o Django Reinhardt foi um guitarrista incrível da época lá do Hot Club de France, né? Onde eu tocava com Stéphane Grappelli, e ele tinha queimado, né? Tinha sofrido um incêndio, ele não tinha os movimentos todos da mão, principalmente da mão esquerda, que é onde os dedos andam mais, né? Ele tinha um problema lá, parece que 2 dedos dele eram Dois. grudados nesse incêndio e tal, e o cara conseguiu tocar do jeito dele, maravilhosamente bem, até criou uma outra linguagem, né? Como tem, por exemplo, o caso também do canhoto da Paraíba, que é fantástico, porque ele criança, não tinha muito recurso, e ele gostava muito de violão, mas ele era canhoto. E o pessoal emprestava, ele conseguia dar umas palhinhas no violão dos outros, mas sempre com as cordas ao contrário, porque ele não tinha instrumento para botar as cordas para canhoto. E ele aprendeu a tocar daquele jeito, e ele tocava daquele jeito depois. Fez músicas incríveis, tocava maravilhosamente bem, com o bordão embaixo, né? A corda mais grave embaixo e as mais agudas em cima. Ele simplesmente era um violão Normal. destro tocado por canhoto, sem mudar as cordas de posição. Então, isso é fantástico, né? Isso é maravilhoso. Então, assim, voltando à história, à pergunta que você fez, cabeludíssima, eu não sei se eu acabo embutindo nos instrumentos um espírito percussivo. Eu realmente não sei, não acredito nisso. Eu acho que não. Eu acho que eu procuro meio trabalhar dentro da linguagem do instrumento. Muito legal, muito legal. Bom, então, você tem algum som aí para fazer para a gente, para encerrarmos? Rapaz, do que eu tenho à mão aqui era isso que eu tinha, mas, Então vamos mas fazer eu posso. Fala. isso, pandeiro. Eu tenho um pandeirão aqui, olha. Pande... O interessante é que esse pandeirão tem várias formas, eu toco de diversas maneiras, né? Eu não sei se eu vou conseguir agora botar o celular numa posição que dê para ver aqui o que eu vou fazer, mas eu também muitas vezes toco o pandeirão deitado com um ganzá, né? Esse é o Ayrton Moreira, música dele. E o meu pai tinha uma parecida. Brinco de faca, de cacete, de navalha, quero ver nego canária, queira brigar no pé. Mas eu não posso como tem Mané Macedo, que outro dia fugiu de medo e meia dúzia de mulher. Brinco de faca, de cacete, de navalha, quero ver nego canária, queira brigar no pé. Mas eu não posso como tem Mané Macedo, que outro dia fugiu de medo e meia dúzia de mulher. Uau! Sensacional, Caíto. Quero te agradecer muito, muito, muito mesmo, porque você é um cara, né, generosíssimo, um ser humano maravilhoso. Eu sempre falo assim, ó, o Caíto é um ser humano raro, de coração e ouvidos absolutos. Olha, assim, bom, eu não tenho ouvido absoluto, mas o meu relativo funciona Mas o que eu quero dizer com ouvido absoluto é que o seu ouvido
ele ouve tudo que é necessário, porque essa é uma outra questão, né? A gente está despedindo, mas eu vou falar do ouvido absoluto, né? Porque eu falo que a minha filha, quando ela nasceu, ela tinha o olhar absoluto. Ela não conseguia falar laranja, ela via o vermelho, ela via o amarelo, né? E quando ela viu o laranja, ela não falava laranja, ela falava vermelho com amarelo. Que cor é Que essa, Elisa? maravilha, que Ver... maravilha. e ninguém ensinou isso para ela. Ela não falava laranja, ela falava vermelho com amarelo. Mas como, Ela, por Elisa? acaso, virou pintora, não? Então, ela não virou pintora, né? E o ouvido absoluto não garante, porque o máximo que garante é como se você estivesse ouvindo uma música com uma partitura e você sabe todas as notas que estão rolando lá. Não garante a criatividade, não garante a improvisação, não garante a boa performance, né? O É ouvido verdade, absoluto. é verdade. Então, eu chamo de ouvido absoluto aquele ouvido que ouve tudo no sentido de saber aonde se colocar, né? O Hermeto falava muito isso, o Zé Eduardo sempre dava uma preleção antes dos shows, né? Ele falava, vamos tocar se ouvindo, né? Um ouvindo o outro, que era coisa do Não, Hermeto, que isso tem é a ver com Miles fundamental, também, né? né? Isso é fundamental. Mas você estava falando de generosidade, de coisa e tal. Eu acho que a gente tem que ser simples. Eu acho que a gente tem que ouvir muito as pessoas e se comunicar da melhor maneira possível. Eu sou completamente contra posturas falsas e posturas de egocentrismo e tudo, que isso só atrapalha a gente. Porque, na verdade, a gente não sabe nada, a gente está sempre aprendendo coisas, né? Eu considero agora, com a minha idade, com tudo que eu já vivi, que já toquei e tudo, que eu estou sempre aprendendo coisas. Isso não é falsa modéstia, não. Não é falsa modéstia. A gente tá engatinhando. Esse universo é muito amplo. A música é uma coisa fluida, é uma musa temperamental e sempre passa a perna na gente, sabe? É difícil, é uma profissão muito difícil. Eu até tenho uma coisa, só para encerrar, mas tem amigos que às vezes me mandam filhos para conversar comigo. Olha, meu filho está querendo ser músico, ele já está tocando bem, legal esse instrumento e tal, vou mandar falar com você. Falei, manda. Aí o garoto vem e eu falo, olha, você tem alguma outra coisa que você também gosta de fazer? Às vezes o moleque fala, eu gosto de mecânica, eu gosto de engenharia. Então vai fazer engenharia, vai fazer outra coisa, porque isso é uma provocação. Ele pode ficar puto comigo naquele momento, falar mal de mim para o pai dele, mas na verdade é uma provocação, porque só consegue fazer arte quem não pode viver sem se expressar por ela, Perfeito, perfeito, através dela. Porque perfeito. realmente é uma carreira muito difícil, muito complicada. É Perfeito, isso. perfeito. Eu diria assim, ó, nada a acrescentar, porque eu penso exatamente dessa maneira, né? Tem aquela carta, tem uma historinha da pintora que era novinha, tinha uns 16 anos, foi conversar com um grande pintor de 40 e poucos anos, e ela falou, eu queria saber se eu sou pintora. Aí ele nem viu o trabalho dela, mas ele perguntou para ela: você precisa você precisa mesmo pintar? É necessário para você? É uma necessidade da sua alma, do seu coração, né? Aí ela falou sim. Aí ele falou para ela assim: então não preciso nem ver seus quadros, você é uma pintora. E é exatamente isso que você falou, né? É É. exatamente isso. Nós enquanto músicos que vivemos de arte, somos artistas, né? Ou a gente é isso ou não é, né? Não tem outra coisa, né? Não tem meio termo. Não tem meio termo. É. E precisa ter coragem para ser, né? Para ser artista, não só no momento como esse, mas em qualquer momento, né? Em qualquer época. Não, Né? mas você vê que coisa maravilhosa, Edu. A gente é o artista
já é, por si mesmo, muito generoso. O artista quer se expressar e quer mostrar a sua arte. Você veja, com toda essa questão da quarentena e com todos os problemas que a gente está vivendo, de sobrevivência, de não ter mais shows, enfim, essa história toda, um desgoverno que a gente está vivendo, em termos de cultura, de tudo, de modo geral, mas de cultura em particular, quer dizer, a gente está dando presentes diariamente para as pessoas de graça, porque a gente tem gravado coisas, tem feito lives, falado, não só as lives, que isso é um papo muito gostoso e tudo, mas composto coisas, gravado coisas e mostrado para as pessoas gratuitamente, como se a gente pudesse fazer isso sempre. Quer dizer, a gente não precisa de dinheiro para viver, a gente... Você está entendendo? Então, é uma grande generosidade a gente poder gravar as coisas e colocar no Instagram diariamente. Tem gente fazendo coisas diariamente no Instagram sem cobrar um tostão. A gente faz o que a gente precisa fazer. A gente não sobrevive animicamente se não fizer isso, se não se comunicar com as pessoas, não é? É uma necessidade da alma e do coração, né? Uma necessidade, exatamente. É isso aí. É isso aí, meu amigo. Uma delícia, viu, Edu? Você é que é uma pessoa maravilhosa, incrível, com essa iniciativa de bater esses papos. Hoje tivemos dificuldades, tentamos, mas fomos em frente e deu certo. Deu certo. É isso, a gente tem que acreditar, né? Eu acredito sempre e agradeço assim imensamente você por todo o aprendizado de uma vida que você passou aqui hoje, mas por todo o aprendizado de uma vida que você já me deu muitas vezes, né? A gente, não sei se você lembra, uma vez em Bauru, teve você estava tocando com um pianista japonês Sim. mesmo, do Japão, e veio a Midori Okada. O nome dele eu não me lembro, mas daí fizeram umas jam sessions. Itabashi. Como? Fumio Itabashi. Fumio Itabashi. Incrível. E era o Fumio Itabashi no piano, a Midori Okada, e a Globo queria fazer um programa, queria fazer um negócio assim, como se fosse uma live, ao vivo, na hora ali, e a Globo veio me procurar e falou assim, será que dá para fazer ao vivo aí? Daí foi você, de percussionista brasileiro, que já estava tocando com eles, eu de pianista brasileiro, e os dois japoneses, e a gente fez uma jam ali, foi lá no Instituto de Arte Contemporânea, foi maravilhoso. E daí, aí depois, quando acabou, foi lindo, e eu lembro quando porque assim, eu não falava uma palavra de japonês, o Fumio Itabashi... Ninguém fala japonês, nem os japoneses falam japonês. O Fumio Itabashi não falava nem inglês, então não tinha conversa com ele. Aí ele começou a música e nós fomos atrás. Aí na hora que eu entrei num solo assim, você olhou para mim de um jeito tão assim generoso, sabe? De uma maneira tão maravilhosa assim que eu falei assim, é agora que eu vou fazer um solo lindo aqui, mas por pura inspiração do que você estava ali apoiando, né? Tocando. Não, isso é impressão sua. Você não precisa disso, não, Edu. E foi lindo, né? Isso foi em 2004, mais ou menos. Por aí. E daí você me chamou e falou assim, ó, vamos comigo lá no carro que eu vou te dar um CD. Daí você me deu esse CD lindo. Então, foram coisas, né? E ali começou um aprendizado de uma vida, né? Porque eu ouço e reouço seus discos e seus álbuns, seus CDs como verdadeiras aulas, né? Para mim. Então, é muito importante. Que bom. Bom, fico feliz. A gente sempre... É uma coisa muito gratificante quando você consegue passar alguma coisa realmente, além da música, que é o que a nossa batalha de sempre, né? É muito gostoso compartilhar. E você também foi uma experiência muito incrível na minha vida, também muito interessante, muito gostosa.
temos mantido essa amizade à distância, né? Mas nos prometendo coisas aí, vamos fazer, vamos fazer. Mas quando acabar a pandemia, eu vou me despencar para São Paulo e vamos fazer essas paradas aí, porque é necessário. A minha alma pede há muito tempo a sua música. A minha alma, ela pede a sua música e acho que E agora está vice-versa, chegando a e hora. vice-versa. Então, ó, muito obrigado. Você, como vou voltar a falar, porque agora você já sabe o conceito. Você é um cara é, generosíssimo, né? Um cara super importante na minha vida e um ser humano muito especial, de coração e ouvido absoluto. Então, eu sou muito grato a Ah, você e obrigado por tudo aí, obrigado por essa live maravilhosa. Né? que delícia, Edu. Eu também agradeço muitíssimo, muito seu carinho, sempre uma pessoa muito carinhosa, muito gostosa de compartilhar, tanto música como pessoalmente. E agradeço também a todo mundo que teve a paciência de esperar e de ouvir essa conversa. Espero que a gente tenha sido útil aí Com para certeza. os corações, para levar um pouco de calor aí dentro dessa situação tão difícil que a gente está vivendo. Então, muito obrigado. Um beijo grande para você e um beijo grande para todo mundo aí, né? Um beijaço, Edu. Valeu. Até muito breve. Até muito breve, até muito breve. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Obrigado, Caíto. Um beijo. Nos vemos. Nos vemos.